O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Bom, agora, 18 horas e 52 minutos, a gente fala de mais um depoimento, agora do delegado da Polícia Federal, o Fábio Shor, que teria utilizado um documento do governo dos Estados Unidos para justificar o pedido de prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Durante oitiva gravada no Supremo, o advogado de Felipe Martins interpela o delegado para entender se as autoridades sabiam que o uso do documento Travel History não poderia ser usado como prova judicial devido à sua imprecisão. O advogado de Martins também alertou que o próprio sistema americano acusa que o uso indevido desse tipo de documento pode configurar crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos. Vamos acompanhar um trecho também dessa audiência. Os agentes que fizeram essa busca, eles chegaram a verificar que o próprio site do CBP, ele fala que o uso esse Travel History, ele é impreciso e que por isso não pode ser utilizado como em processos judiciais e que o uso deles pode implicar em crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos? Eu vou repetir o que eu disse para o doutor Skin. Trata-se de um dado que está em fonte aberta, que foi consultado com base em dados cadastrais da Polícia Federal, não trata-se de um dado negado, dentro da doutrina da legislação brasileira, conforme o procedimento criminal que está tramitando na Justiça brasileira. Não há impedimento da gente juntar, é um elemento circunstancial apenas, voltando a dizer, para a investigação, ele ter ido ou não para os Estados Unidos não é relevante. A relevância é ato praticado, vários atos praticados com o intuito de ludibriar as autoridades que estavam atuando na persecução penal para dificultar a aplicação da lei penal, além de atos de supressão de provas. São esses os subsídios, os fundamentos que foram utilizados tanto para o pedido de prisão, quanto para o pedido de a manifestação pela manutenção da prisão preventiva. Tá aí, então, Ana, mais um vídeo que foi disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns temas, inclusive, a gente já repassou no programa em outras edições, mas como o Supremo vai disponibilizando aí a conta-gotas os vídeos, a gente vai retomando e esclarecendo esses fatos. Então, a gente acompanhou ali um questionamento de um dos advogados do Felipe Martins, que é o Jeffrey Chiquini, e também ao lado estava o doutor Ricardo Scheffer, que fez essa indagação, então, ao delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, sobre esse uso do documento, o Travel History. Até gostaria que você explicasse para a nossa audiência, Ana. E um ponto que chamou muito a atenção é quando o delegado, e até sublinhei aqui, quando ele disse, na resposta ao advogado do Felipe Martins, que o fato de Felipe ter ido ou não aos Estados Unidos não é relevante, que o que estaria em jogo para a decretação da prisão do Felipe Martins, palavras do delegado, nós acabamos de acompanhar o vídeo, foram os atos praticados para ludibriar autoridades, para dificultar a execução da lei penal e também atos de supressão de provas. Acho importante a gente comentar essa afirmação do delegado Fábio Shor. Exatamente, Paula. É nessa afirmação que eu gostaria de debruçar junto com a nossa audiência, porque ele diz que o Felipe Martins, ele ter ido ou não aos Estados Unidos, não é relevante. Pois bem, aqui nós vamos puxar a representação da Polícia Federal lá atrás, assinada pelo delegado Fábio Shor, folha 232 do volume 1 da PET 12-100, disponível para a imprensa e para o público. E o que diz nessa representação do Fábio Shor? Diz o seguinte: alguns investigados não mais regressaram ao Brasil. Se a produção puder colocar na tela, eu mandei, que está bem... isso. Ali está escrito assim: alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais, Felipe Garcia Martins, que viajou a bordo do avião presidencial em 30 de 12 de 2022, com destino à cidade de Orlando, nos Estados Unidos, sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional, não havendo até o presente momento registro de retorno. A burla ao sistema migratório caracteriza elemento essencial para auferir o dolo do investigado em se furtar a aplicação da lei penal. Pois bem,
diante dessa representação da Polícia Federal, assinada pelo Fábio Shor, dizendo que Felipe Martins havia saído do Brasil, o que acontece depois? Logo depois vem o relatório do Alexandre de Moraes, citando os motivos então apontados pelo Fábio Shor. E aí no relatório do Alexandre de Moraes está o seguinte: segundo print, produção, o nome de Felipe Martins também, ali embaixo, isso, o nome de Felipe Martins também consta na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial no dia 30/12/2022, rumo a Orlando. Entretanto, não se verificou registros de saída, e aí continuamos. A decisão que impôs a prisão preventiva, isso é relatório do Alexandre de Moraes, embasado na peça do Fábio Shor. A decisão que impôs a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, considerando que, no momento da decisão, o investigado não fora encontrado no seu endereço habitual e havia notícia de que teria seguido para os Estados Unidos da América. Portanto, Paula, o Fábio Shor precisa se decidir se o que está correto é o que ele colocou no relatório da Polícia Federal ou se o que ele disse agora nessa oitiva, porque ele mudou. Só lembrando um pequeno detalhe, Paula, no dia 1º de março de 2024, a PGR pediu pela soltura do Felipe Martins. A PGR, após ofício da Latam e vários documentos de que Felipe Martins nunca havia saído do Brasil, disse que a defesa demonstrou que Felipe Martins não havia viajado. E aí o que acontece? Alexandre de Moraes dá de ombros. Depois vem a geolocalização de Felipe Martins, que mostra mais uma vez que ele não havia saído, e Alexandre de Moraes esconde isso da defesa. Portanto, o Fábio Shor precisa decidir o que é correto, o que ele disse no relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes, ou no que ele disse agora nessa audiência e nessa oitiva. Em algum lugar ele mentiu. Pois é, Silvia, vale lembrar que o delegado de Polícia Federal, o Fábio Shor, ele foi arrolado, foi chamado como testemunha pela defesa de Felipe Martins, pelos advogados do Felipe, e aí ele traz essa informação dizendo que a ida do Felipe aos Estados Unidos não seria relevante para o caso. Agora, então, a gente acompanhou o vídeo, não há dúvida, né, o que a gente acabou de acompanhar pelo vídeo gravado pelo Supremo. Não há dúvida, o comentário da Ana é impecável, é uma riqueza de detalhes, datas, informações, nada mais para em pé. Não para em pé. Eles simplesmente montaram uma narrativa, não encontraram provas. É evidente que a viagem do Felipe Martins, que não aconteceu, é o grande calcanhar dessa história toda. Eu diria até mais, é o calcanhar, é o telhado de vidro mais explícito da farsa da trama do golpe. Para mim, é o ponto central, nevrálgico mesmo. Eu acho que isso, e teremos investigação, já temos uma investigação séria conduzida por autoridades americanas. Teremos consequências dessa investigação e isso também trará consequências aos envolvidos. Portanto, se foi o delegado A, se foi o ministro A, B, C, o agente tal, não importa. Todos serão responsabilizados por uma farsa, por uma invenção. Ele não fez a viagem, ele foi preso e punido severamente por algo que ele não fez. Ele inverteu o ônus da prova, comprovou que não havia embarcado, não tinha saído do Brasil. A companhia aérea emitiu um atestado. Tem a questão da imigração dos Estados Unidos, que é seríssima. Isso é um crime, é muito sério para um país como os Estados Unidos da América. Então, Paula, eu acho que nós cumprimos o nosso papel, a Ana, eu repito, impecável nesse trabalho, de mostrar ao longo de muito tempo
que esta farsa acabou, não para mais em pé. O brasileiro não aguenta mais essa história de golpe. O ministro Alexandre de Moraes interrompe um advogado, ali cerceamento de palavra, corta a palavra e diz, não, são golpistas condenados, não são mais vândalos. Ou seja, é uma sustentação política. E tudo isso só durou tanto tempo pela conivência, principalmente da imprensa tradicional, que não noticiou, que não deu bola para determinados assuntos. O caso Felipe Martins demorou muito tempo para surgir na imprensa tradicional. Aliás, digo mais, muitos veículos de comunicação no Brasil, só a Oeste não, evidentemente, porque é pioneira desde o dia 9 de janeiro com tudo isso. Mas muitos só se levantaram quando isso rodou o mundo. Eu me recordo de um artigo da Mary O'Grady no Wall Street Journal, relatando tudo que tinha acontecido. Então, quando começa a fazer um ruído muito forte fora das nossas fronteiras, é que esse caso vem à tona, ele vem à superfície. E é, de fato, o mais nebuloso de todos. Então, eu acho que, para deixar registrado que a imprensa, e principalmente porque isso aconteceu no primeiro mês de mandato do Lula, com toda aquela pressão que existiu, havia, né, uma blindagem ao governo Lula, uma blindagem ao G. Dias. O G. Dias, ele cumpre um ritual, e finalizo aqui, Paula, um roteiro muito diferente de outros ministros enrolados de governos do PT. O G. Dias é tirado de cena no mesmo dia que a CNN divulga aquelas imagens. Ele vai para uma reunião e uma hora depois ele pendura o boné, parece que ele pediu demissão ou foi demitido, pouco importa. A partir dali ele desaparece, ele é tirado da cena política. Porque, claro, como Augusto disse, ele tinha uma história para contar de quem estava lá dentro e de quem tem responsabilidade. Quando ele não responde as perguntas que o advogado faz, e nós relatamos agora há pouco, ele está falando da defesa do Palácio do Planalto. Eu lembrei do plano escudo agora há pouco. Ele está falando de todo um processo que foi simplesmente desleixado, ou no mínimo desleixado. Estou sendo cauteloso também. Portanto, acabou. Acho que agora o castelo de areia realmente caiu. Não resta mais nada. O que teremos é uma corte arbitrária, um tribunal de exceção político, que vai condenar pessoas sem provas. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.